Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães! Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, o Dr. Francisco Solano. Muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, segunda vez aqui com vocês e vamos para frente. Nós escolhemos hoje um tema que as mamães mandaram também, que é dor abdominal. Dor abdominal é um tema que os pediatras ficam doidos no PS. Toda dor abdominal tem que ser avaliada pela cirurgia pediátrica? Bem, vamos lá. Isso é uma situação importante porque vamos começar do fim da linha. Uma dor abdominal pode ser um abdômen agudo inflamatório, portanto, pode ser uma apendicite, portanto, o paciente pode ter que ser operado. Então, a gente precisa pensar nisso. Mas a avaliação clínica da dor abdominal, ela é muito importante. A grande maioria dos pacientes que têm dor abdominal em unidade de pronto atendimento não tem apendicite e essa dor abdominal é por uma outra causa. Mas, quando existe a dúvida, o cirurgião sempre precisa avaliar. Porém, como nós estamos falando para as mamães, se a equipe da pediatria se sente segura e se o seu paciente, quer dizer, seu filho, permite que a equipe da pediatria palpe o abdômen e ele não esboça dor à palpação, muito provavelmente ele não tem um abdômen agudo que seja de tratamento cirúrgico. Mas é um momento. Isso é uma coisa muito séria a ser falada. Porque eu posso dizer aqui para vocês que a vasta maioria dos casos não é, e, portanto, isso é um ponto pacífico. E não é bem assim, é um momento. E, algumas vezes, o que é uma dor de fácil palpação do abdômen, em algumas horas, torna-se diferente. Mas não é toda dor abdominal que vai precisar de uma avaliação do cirurgião. É porque o próprio caso da criança ter uma pneumonia, a dor que ela vai referir é na barriga. Não vai falar, está doendo o pulmão, está doendo o peito. E não só a pneumonia, né? Amidalite também, né? A amigdalite é, inclusive, mais comum do que a pneumonia, simulando um quadro de dor abdominal e simulando, inclusive, um quadro de apendicite aguda. Porque essas situações, principalmente a amigdalite, ela pode levar a uma condição chamada linfadenite mesentérica. E a localização principal destes linfonodos fica exatamente próximo ao apêndice, que é num lugar chamado fossa ilíaca direita, quer dizer, do lado direito, abaixo do umbigo do abdômen. Então, eu posso ter uma dor que simula um quadro de apendicite aguda e não é. Mas se ele tem essa dor e essa dor simula um quadro de apendicite, eu tenho outros métodos diagnósticos, não exclusivamente o exame físico, para definir se é uma linfadenite mesentérica ou se é um quadro de apendicite aguda. Um deles é a avaliação do cirurgião. Aproveitando, então, o que é uma apendicite? O apêndice está junto de um órgão, faz parte do tubo digestório, ele faz parte do intestino grosso e está junto do seco, né? É como se minha mão tivesse assim e o apêndice é o meu dedo. Não vamos discutir a utilidade do apêndice nem para que ele serve. A apendicite, ela acontece quando eu tenho a obstrução da luz desse apêndice. O apêndice é como se fosse o dedo de uma luva, ele é oco por dentro. Se a sua base se obstrui por fezes endurecidas, chamadas de fecalito, ou por uma inflamação de toda a parede, que nós chamamos de hiperplasia linfonodal, isso provoca o quadro de apendicite. A clínica característica nem sempre é encontrada nas crianças, e isso é importante a gente levar em consideração. O que seria uma clínica característica? Seria uma criança que tem uma dor inicialmente epigástrica, que migra com o passar das horas para a fossa ilíaca direita. Então, do lado direito do abdômen, abaixo do umbigo. Nessas horas, a criança pode ter vômito, pode ter febre e pode perder o apetite. Esse seria o quadro característico da apendicite aguda. Mas nem sempre, na criança, nós encontramos essa nossa receita de bolo. Então,
algumas vezes isso realmente não acontece. E nos casos pré-operatórios, as crianças podem mamar antes de ir para a cirurgia? Uma mãe mandou. A cara do cirurgião. Não, hipótese nenhuma. É claro que as emergências cirúrgicas, eu vou dar um Ponderar, exemplo. né? É. Vai Dar um ponderar. exemplo. A criança foi Atropelada. atropelada. Ela acabou de comer um sanduíche e foi atropelada. E precisa passar por um procedimento cirúrgico, ela vai passar por um procedimento cirúrgico. Ponto. A vida, primeiro ponto. E a equipe de anestesiologia tem artifícios para tentar driblar esses problemas. Só que, para ser seguro, o paciente precisa estar em jejum. Precisa estar em jejum para ser operado. Aí elas falam assim, mas nem um leitinho, um suquinho, alguma coisa assim? Elas têm aquelas mães que ficam relutantes, Leite né? materno precisa de, no mínimo, 4 horas de jejum. Assim como água. A partir daí, sempre vai ser mais seguro 8 horas de jejum. Eu não sou anestesiologista. Quem me determina isso é a equipe de anestesiologia, quando eu indico a operação e faço contato com essa equipe. Mas, em se tratando de leite materno, 4 horas. Se a gente está falando para os nossos pequenininhos, 4 horas. Então, não dá para dar o peito. Se a sua cirurgia foi agendada, portanto, o seu bebê que mama só peito e tem 3 meses de idade e vai operar uma hérnia inguinal, ele precisa de 4 horas de jejum. Se ele não tiver essas 4 horas de jejum, a cirurgia não vai ser realizada naquele horário. Ele vai precisar aguardar. E muito importante, se essa informação for omitida, esse bebê pode ter um episódio chamado de regurgitação durante a indução anestésica, e broncoaspiração. Por isso que Isso não é pode, muito não grave. pode omitir, né, essa Não informação. pode omitir essa informação. E toda apendicite tem que ser operada? A mãe perguntou aqui. Muito legal. A gente pode fazer pesquisas de tratamento clínico para apendicite aguda. Já existem. É isso que eu ia falar. Eu vi em alguns países, né, Já tratando existe. com antibiótico. Já existem. Existem situações muito específicas para isso, tá? Principalmente as apendicites com tempo maior de evolução. Porém, isso não é usual, tá? E, particularmente, eu não acho seguro no nosso sistema de saúde, Sim. aonde eu trabalho, por exemplo. Então, toda apendicite vai ser operada. Como vai ser operada e quando, a gente pode discutir isso com a família, as condições do hospital, onde vai ser operada. Agora ela vai ser operada. Hidronefrose. Quando a mãe descobre que o bebê tem alguma alteração já intraútero. O bebezinho lá, ela vai fazer um ultrassom morfológico, tem uma hidronefrose. O que ela tem que fazer? Ela já tem que ficar preocupada logo que ela pega o diagnóstico? Tem que ficar. Você pode só explicar o que é uma hidronefrose? Hidronefrose é quando eu tenho um acúmulo de urina na pelve renal. É como se essa urina não conseguisse ser escoada através do ureter até a bexiga para o bebê urinar. Inclusive intraútero, uma vez que o bebê urina intraútero, né? Toda a hidronefrose espera-se que seja diagnosticada antinatal, lá no ultrassom morfológico. A hipótese diagnóstica quer dizer a etiologia, o que está acontecendo com essa criança para ela ter a hidronefrose. Algumas vezes isso não é possível de ser feito no ultrassom morfológico, mas a hidronefrose, o mínimo que a gente espera é que ela seja diagnosticada no ultrassom morfológico. A partir daí, nós precisamos entender como é essa hidronefrose. É uma hidronefrose muito volumosa? Ela é uma hidronefrose unilateral ou bilateral? O bebê, ele tem um oligoamínio, quer dizer, ele tem pouco líquido amniótico ou tem líquido amniótico normal? Então, são situações que a gente precisa entender neste ultrassom morfológico.
para depois, após o nascimento, a gente caminhar na investigação. Todo paciente que tem hidronefrose diagnosticada lá intraútero vai precisar passar, no mínimo, por uma ultrassonografia pós-natal, para confirmar esse diagnóstico e avançar na investigação. Fez o ultrassom e encaminha para o cirurgião pediátrico. Então, isso é importante, porque algumas vezes tem ultrassonografia com hidronefrose e não tem uma ultrassonografia com hidronefrose pós-natal. Aí encerra o caso. Vai seguir esse Acompanhar. paciente. Agora, é uma hidronefrose unilateral. Mesmo que ela seja pequena, é importante que esse paciente vá a um cirurgião pediátrico. E aí eu vou dizer, a um cirurgião pediátrico com especialidade em uropediatria. Não é este que vos fala. Por quê? Não é todo o cirurgião pediátrico que faz rotineiramente estes procedimentos e dão seguimento nessas crianças. Portanto, ela é uma especialidade da cirurgia pediátrica ou da urologia. Então, entendendo isso, encontrando essa hidronefrose, encaminhar para um uropediatra, seja ele de formação em cirurgia pediátrica ou em urologia. Isso não é um problema. Tá bom? Mas deve ser encaminhado para esse cirurgião. Isso não quer dizer que o bebê vai ser operado, tá? Mas o uropediatra vai acompanhar essa criança. E o bebê que faz cocô com sangue? Tem que passar com cirurgião pediátrico? O sangramento digestivo no bebê, ele pode acontecer por vários fatores, tá? Desde deglutição de sangue, desde vacina, né? Uma reação vacinal, intolerâncias alimentares, troca de dieta, até doenças cirúrgicas, né? Na maior parte das vezes, falando exclusivamente das doenças cirúrgicas, o sangramento na fralda, ele advém de uma fissura, né? De um ferimento pequeno na borda anal. Aí você olha, examina, tem uma fissura, a gente vai observar. Mas existem algumas malformações congênitas que podem levar ao sangramento digestivo, como o divertículo de Meckel, mas é uma malformação rara, não é uma malformação diagnosticável rara. Eu posso ter um divertículo de Meckel comigo aqui que nunca eu tive sintoma nenhum, né? Então, nunca tive sangramento nenhum. E também eu tenho uma afecção que acontece entre 4 e 9 meses, na maior parte das vezes, no lactente, que é a invaginação intestinal. Aí é uma situação de urgência. Assusta bastante a mãe e o pai, né? Que acontece isso. Com certeza, porque o bebê que estava quietinho, ele tem um choro desavisado, entre aspas, quer dizer, está chorando por quê? Ninguém sabe, e esse choro é forte e a criança tem faces de dor. Esses episódios de dor, eles são intermitentes e cada vez que passa mais próximos. A invaginação intestinal é como se eu tivesse um efeito de telescopagem. É como se esse intestino entrasse na luz do intestino que está logo à frente e provoque essa invaginação intestinal. Aí, esse paciente precisa passar por uma avaliação da equipe de cirurgia pediátrica, assim sendo dando o diagnóstico, existem estratégias de tratamento, seja desinvaginação por enemas e, na maior parte das vezes, a desinvaginação cirúrgica, que é por a cirurgia, que é a laparotomia e a desinvaginação. Tem uma médica que dá plantão com a gente que o filho dela teve 2 vezes. A invaginação intestinal mesmo foi operada, não? Não. Então. E agora, pela 3ª vez, ele foi internado, mas não era. Ela saiu correndo, dor abdominal. Ela falou, 3ª vez não é possível. Daí, dessa última vez, não era. Era só uma dor abdominal. Pode. Mas acho que foi com enema que fez as 2 vezes. Pode invaginar e desinvaginar. E fazendo por procedimento cirúrgico ou não, pode reinvaginar. Então, pode ter mais de uma vez. Pode ter mais Quando de uma ela vez. falou, eu falei... Mas não é comum. Ela tá fora da curva ali, né? Realmente, ela não está com muita sorte, porque eu achava não também, é comum mas não isso será? acontecer. Eu falei, mas é mesmo? Porque 2 vezes ela falou, 2 vezes. Não é comum, mas pode. E faz parte das orientações.
que se tiver um quadro semelhante na alta, reencaminhar, que isso pode acontecer. Uma última pergunta aqui que uma mãe, até que ficou com a gente lá na UTI, ela pediu para falar um pouquinho sobre a enterocolite, que a bebezinha dela teve uma enterocolite e ela queria saber o que é exatamente. Bem, vamos lá. A enterocolite é uma afecção que provoca um processo inflamatório na parede da alça intestinal do recém-nascido, principalmente nos prematuros e principalmente nos prematuros de baixo peso, levando a baixo fluxo da parede do intestino, podendo levar à perfuração do intestino. De uma maneira geral, é isso, tá? E a característica desse bebê é exatamente essa. É um prematuro de baixo peso que não nasceu bem, que teve aquela escala de Apgar bem baixa. Esse é um paciente que pode apresentar um quadro de enterocolite necrotizante. Acontece normalmente após o 5º dia de vida. Dificilmente acontece no 1º ou no 2º dia de vida. É uma afecção grave, que precisa de tratamento dentro da terapia intensiva, que pode, inclusive, levar o paciente ao óbito. Então, é uma doença grave. No caso de um paciente prematuro que não recebeu leite materno, a fórmula pode desencadear a enterocolite? A dieta precoce pode, principalmente por alimentos industrializados, né? O leite materno não é um fator que cause a enterocolite nesse bebê, mas a fórmula sim, faz parte dos agentes, entre aspas, etiológicos da enterocolite. Além do Apgar baixo, a cateterização do umbigo, embora necessária na maior parte das vezes, é necessário que se cateterize o umbigo, pode ser um fator desencadeante para isso, não é? Mas se não houver outra maneira que não seja dar a fórmula, precisamos dar a fórmula e estar preparados para uma eventual enterocolite. E ela mesma mandou a outra pergunta. É verdade que todo prematuro precisa operar o intestino? Não. Essas mães ficam morrendo de medo. Elas olham um bebê do lado, né, indo para a cirurgia, elas já ficam... Ai, será que o meu também precisa? Não. E é importante. Veja bem, a enterocolite ela não é diagnosticada, obviamente, antes do bebê nascer. Sim. Então, isso aconteceu depois. Mas a maioria das doenças hoje digestivas, nós conseguimos ter uma ideia dessa malformação no período antinatal, como as atresias, né, os processos obstrutivos do duodeno, por exemplo, as atresias intestinais e os processos obstrutivos do duodeno. Então, isso a gente já tem uma noção. Olha, tem uma imagem aqui que pode ser uma obstrução do duodeno. Tem uma imagem aqui que pode ser uma atresia intestinal, que tem uma alça muito dilatada. Então, eu já tenho essa noção. Então, a mãe não será algo de surpreendente para ela, né, ter esse diagnóstico pós o nascimento do bebê. Porém, a enterocolite pode ser uma delas, um megacólon congênito, algumas vezes não se consegue dar esse diagnóstico, quer dizer, identificar essa alça intestinal dilatada e, portanto, esse bebê vai passar por avaliações e até chegar ao diagnóstico, mas, enfim, não é todo o RN que vai passar por um procedimento cirúrgico, senão não teria cirurgião pediátrico suficiente para tratar todo mundo, né? A gente já te chama 3 vezes por dia sem ter tudo isso para operar? Não, ainda bem que não é tudo isso. Acho que foi tudo aqui as perguntinhas. Mais uma vez a gente queria te agradecer, muito obrigado. Você vai voltar mais vezes. Surgindo mais perguntas, pode me chamar. Estou à disposição de vocês. Foi ótimo. Muito obrigada. Mamães, quem perdeu o vídeo anterior, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês poderem assistir. Quem tiver dúvida pode mandar perguntinha lá embaixo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, vídeos todas terças e quintas. E até a próxima. Tchau.